Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série de vídeos que estamos gravando aqui para falar um pouco sobre essa conexão entre o nosso intestino e as nossas emoções. E hoje a gente vai falar de um tema que não necessariamente está atrelado só ao intestino, mas sobre as doenças autoimunes. Eu já tenho até uma série de vídeos aqui no canal sobre as doenças autoimunes. A gente já falou um pouquinho sobre a ligação do nosso intestino com esse tipo de desequilíbrio que acomete o organismo. Falamos já sobre artrite reumatoide, tireoidite Hashimoto. E eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui no canal que têm doenças autoimunes, que buscam por esse tipo de conteúdo. Então, hoje eu convidei a terapeuta Sônia Spear para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Ela vai contar para nós, então, sobre causas emocionais, o que está por trás, além dessa visão que a gente tinha até então, que era um pouco até, né, quadradinha aqui, pensando na doença autoimune só em relação ao intestino. Agora a gente vai ampliar esse conhecimento e tentar compreender. A Sônia vai contar para nós o que pode estar por trás no âmbito emocional, espiritual, que é onde realmente está lá aquela causa raiz desses conflitos que acometem o nosso organismo. Então, Sônia, seja muito bem-vinda aqui no canal. Muito obrigada pela sua participação, por ceder o seu precioso tempo e estar aqui compartilhando com a gente. Eu agradeço o convite, Thalita. É sempre um prazer compartilhar conhecimentos, né? E chegar para mais gente ainda com essa nossa visão da vida, né? Visão de mundo, do quanto a gente pode autocurar nosso corpo, reverter esses processos à medida em que a gente vai compreendendo o que realmente está acontecendo. Que nenhuma doença é realmente um distúrbio, né? A gente olha assim, meu Deus, meu corpo não está funcionando direito. Mas, na verdade, a vida sempre busca o equilíbrio. Então, toda e qualquer disfunção no nosso corpo é o melhor que o nosso corpo conseguiu fazer com aquilo que a gente está vivendo, com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que está no nosso campo inconsciente e que às vezes a gente não consegue entender. E quando a gente olha para a doença ou para o sintoma dessa forma, isso muda completamente, muda uma chavinha ali, porque realmente muitas pessoas veem tal problema como uma condenação ou como algo muito ruim. Mas na verdade não, é justamente isso, né? O corpo ele é muito inteligente, ele está querendo te mandar uma mensagem, um alerta, algo que você precisa parar, olhar para aquilo para sair dessa situação, enfim, né, para ressignificar essa questão. Isso, exatamente. Então, assim, nosso corpo fala, literalmente, e ele fala aquilo que está contido na nossa alma. Então, quando eu estou numa disfunção, a gente precisa ter em mente que essa disfunção já é a gota d'água. Eu já tive essa disfunção no meu campo mental, eu já tive essa disfunção no meu campo emocional, no meu campo energético. Então, eu já estou com alteração da minha energia física, né? Da minha energia que anima esse corpo material. E quando chegou no corpo físico, já é o último estágio. Então, realmente, eu não consegui lidar com isso de outras formas. E agora, meu corpo está gritando, né? Então, assim, olha para isso. Esse processo está acontecendo com você. Você precisa corrigir sua rota. E, às vezes, é uma forma até da nossa alma sinalizar que a gente está indo pelo caminho errado, né? Então, não estou feliz, as coisas não estão fluindo como eu gostaria. E quando eu não olho para isso e vou aceitando as coisas como são, eu acabo chegando nesse nível realmente de adoecer, né? Do corpo ter essas disfunções aí que não está conseguindo lidar. E no caso das doenças autoimunes, qual é a mensagem, qual seria essa causa, essa raiz emocional que está por trás? Porque doença autoimune, a gente está falando de algo muito amplo que acomete, né, o sistema imunológico. A gente sabe que tem doenças autoimunes onde vai atacar a tireoide, o intestino, enfim. Mas, de modo geral, assim, o que uma doença autoimune pode representar? Claro, né? A gente tem mais de 50 tipos de doenças autoimunes, é realmente uma gama muito variada, né? Normalmente, uma doença autoimune não vem sozinha, então a pessoa que tem uma doença autoimune tem predisposição a desenvolver outras doenças, né? Autoimunes também, porque ela é um ataque teoricamente, né? Um ataque do seu sistema nervoso contra você mesmo, né? Uma coisa racionalmente bastante incompreensível. Como assim? Meu corpo está me atacando, né? Mas quando a gente olha a fundo, onde começou isso? Por que esse corpo está realmente se atacando, trazendo esse sintoma? A gente tem como pano de fundo feridas lá na infância, né? Às vezes uma questão de rejeição muito profunda, às vezes uma questão de abandono muito profundo. E aí, quando a gente vê esse tipo de perfil, né? Então, assim, eu fui abandonado, fui rejeitado, normalmente tem
mágoa, tem raiva dos pais, dos cuidadores, das pessoas que fizeram isso comigo, uma dificuldade muito grande de perdoar, de soltar. Ou, por outro lado, ainda, a gente tem pessoas, às vezes, com uma necessidade muito grande de fazer pelo outro. Eu preciso agradar, e a pessoa se auto-abandona, né? Então, eu não olho para as minhas necessidades, eu olho primeiro para a necessidade do outro, me colocando sempre em segundo plano. Então, esse é o perfil que tem uma tendência maior a desenvolver essas doenças autoimunes, né? Sendo que uma doença autoimune, ela nunca tem... Então, quando a gente olha no olhar da medicina germânica, né, a gente fala do DHS, do impacto biológico, nunca é um único impacto biológico. A gente tem mais que um conflito como pano de fundo, né? Então, a gente tem essa ferida bastante dolorida lá da infância, então essa criança que não foi vista, que não foi acolhida, que não foi desejada. Então, a gente tem esse olhar para a morte, né? Eu não sou bem-vinda nesse mundo, eu não sou desejada, eu não mereço essa vida, eu não quero mais essa vida. Muitas vezes esse pensamento ele não é consciente, então não é necessariamente uma pessoa que tem pensamentos suicidas, embora seja comum também a pessoa que tem doença autoimune ter pensamento suicida. E aí a gente não sabe se é causa ou consequência, né? Não quero mais viver porque está muito difícil lidar com esse sintoma, ou eu já não queria viver e por isso eu desenvolvi esse sintoma. Então, a gente precisa olhar a fundo, com carinho para esse processo todo, para a gente conseguir virar essa chave. A gente vai olhar na sequência para o órgão que está acometido, para a gente entender qual é o próximo conflito, né, que desencadeou isso. Então, como você colocou antes, tem vários tipos de doença autoimune, algumas que atacam assim, tireoide, intestinos, pele. Então, a gente vai aí associar o sintoma, né, àquele tipo de conflito que a pessoa está desenvolvendo. Sônia, você estava comentando antes sobre essa questão do corpo físico, mental, emocional, energético. Aonde, de fato, começa-se esse conflito? É no corpo energético, no corpo emocional? Como que funciona isso, se você puder explicar aqui para a gente, para as pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de informação e estão começando a entender agora todo esse processo? A gente precisa ter em mente que esse nosso corpo, né, essa massa, matéria que a gente toca aqui, nada mais é do que uma modalidade de energia a qual os nossos sentidos estão preparados para sentir. Então, a gente vê com os nossos olhos, toca, porque nossos sentidos estão adaptados. Mas se a gente colocar no microscópio, isso aqui também é um monte de espaço vazio, né? A gente tem uma célula com um núcleo vazio, enfim. Isso é um dos nossos corpos. Então, dentro da metodologia que eu trabalho, a gente olha para os nossos vários corpos. A gente tem o nosso corpo mental, a gente tem o nosso corpo emocional, e o nosso corpo espiritual, que é a matriz de tudo isso, né? De tudo isso que está acontecendo aqui no planeta Terra. Então, esse corpo espiritual, ele muitas vezes passa por processos, por conflitos, por traumas, por questões, e vai criando como se fossem holografias, imagens, muitas vezes disfuncionais. Então, quando eu fico muito apegada a um trauma, e às vezes não é um apego racional, não que eu precise necessariamente pensar sobre isso, mas isso existe. Aconteceu na minha história, eu não consegui superar isso ainda. Ele já gera uma disfunção nessa matriz energética que está animando meu corpo físico. Então, a gente começa lá no campo espiritual já com essa disfunção, que vai fazer com que o meu corpo energético vibre de uma forma alterada, né? O nosso cérebro, ele processa essas informações, nosso coração gera uma energia magnética que, em conjunto, cria a minha realidade. Então, penso, sinto e materializo. E como que eu vou materializar? Então, esse estudo que a gente vai apresentar agora é a escala de emoções. É um estudo do pesquisador norte-americano David Hawkins. Então, com eletrodos na pele das pessoas, ele chegou a uma conclusão. Quando ele estimulava determinada emoção, essa pessoa vibra em determinada frequência. E às vezes a gente pensa, né, que medo é a emoção pior de todas, né? Ou raiva, por exemplo, né? A gente tem socialmente até a cultura de reprimir essa raiva. Mas a gente precisa perceber que o que faz a gente vibrar mais baixo é vergonha, culpa, apatia, tristeza. E quando a gente observa, essas emoções são as emoções mais comuns em pessoas num quadro depressivo, por exemplo. Então, quando eu estou numa constância nesse quadro de emoção mais baixa, eu vou gerar no meu corpo físico alterações fisiológicas que vão produzir algum quadro de doença. Então, assim, aonde vai descarregar essa energia? No órgão correspondente, aí pelo estudo do Hammer, lá ele fez todo o estudo da fisiologia, então
tal emoção com tal percepção vai descarregar em tal órgão. Então, a gente consegue, no consultório, ter precisão disso, né? Então, assim, em função desse processo que você viveu, desse tipo de emoção, é que você está tendo esse sintoma. E aí, quando a gente vai lá na raiz, descobre qual foi o conflito, o que foi que aconteceu, vira a chavinha e você consegue restaurar o padrão de saúde do teu corpo. Então, dentro dessa escala, para a gente ter um quadro de saúde perfeita, o corpo físico todo em equilíbrio, então eu gosto de trazer assim, cada órgão nosso tem uma frequência específica, ele vibra já naturalmente numa frequência específica. A escala de Hawkins, imagine que nosso corpo é uma orquestra. Então, quando todos os órgãos estão em sintonia, produzindo essa frequência, esse som, né? Essa frequência, esse local. Então, digamos que de 300 para cima, da boa vontade em diante, a gente tem um quadro de saúde, um quadro de estabilidade dos órgãos. Estão todos funcionando bem, tá tudo bonitinho. Quando eu fico com constância vibrando lá embaixo, a culpa, a apatia, a vergonha, etc., a gente vai ter, então, esses processos de adoecimento, né, de disfunção de órgãos. E aí, o que acontece, né? Quando eu falo ali, a pessoa que teve uma ferida de rejeição lá na infância, uma ferida de abandono, muitas vezes a criança com esse sentimento, ela gera um quadro de culpa por ter sido abandonado, ou de vergonha até. Me abandonaram porque aconteceu isso. Me abandonaram porque eu era assim. Minha mãe não me amava porque eu era feio, porque eu tinha uma alteração de saúde, porque... Enfim, é muito da percepção daquela criança, que é uma percepção imatura, e que vai gerando para a vida essa alteração. E às vezes fica a vida inteira vibrando ali. Culpa, vergonha, culpa. Aí eu fico triste. Eu gosto muito de trazer a consciência sobre a raiva, né? Então a gente reprime raiva, que é feito é raiva, fez para essa raiva. Mas a gente não consegue restaurar a saúde, a gente não consegue superar o que aconteceu com a gente se a gente não transitar pela raiva. A gente precisa passar por essa raiva, a gente precisa expressar essa raiva. Eu trago sempre algumas ferramentas, né, de como fazer isso de forma segura e saudável, mas é necessário, a gente precisa encarar essa nossa sombra, né, para a gente sair ali das frequências mais baixas e conseguir vibrar dali para cima. E aí, Thalita, eu vou expandir um pouquinho mais essa nossa visão aqui, porque assim, eu vejo, a forma como eu vejo, nem todos, né, cada um tem as suas crenças, mas enfim, o processo de reencarnação, né, explica muita coisa que às vezes a gente não consegue entender olhando só para essa vida. Então, assim, eu estou com a minha mãe me abandonou, e aí eu tenho raiva da minha mãe, e e eu levo a vida dessa forma. Quando eu olho para essa encarnação, qualquer pessoa de fora olhando, fala assim, meu Deus, que absurdo, como a mãe consegue abandonar o filho, né? Mas a gente não sabe o que aconteceu lá atrás. Então, eu olho assim, a Terra, o que é a Terra? A Terra é uma escola de aprendizado. Nós estamos aqui, todos nós encarnados para evoluir em amor. Então, as pessoas que estão conosco nessa caminhada são pessoas que, de alguma forma, a gente tem uma dificuldade de amar. Então, nossos pais, normalmente, a gente teve questões em outros momentos da existência com eles, né, que nos deram essa característica, eu não consigo amar essa pessoa, e eu estou aqui para aprender. Então, o elo mais profundo de amor é a maternidade, a paternidade, esse vínculo de filho com os pais, né? Então, enquanto eu não aceito que ele tem as dores dele, o processo dele, que eu estou no meu processo também, e que eu preciso olhá-los com esse olhar de amor, aceitar as coisas como foram, do jeito que foram, ao preço que foram, para que eu consiga fazer essa caminhada ao lado dessas pessoas, realmente nesse processo de despertar, nesse processo de amar sem limites, né? Então, a gente fala assim, né? Tá iluminando. O que é tá iluminando? Tá aceitando todas as coisas que são como são, né? O amor, ele precisa de permissão para entrar, eu preciso dar espaço, eu preciso aceitar. Então, quanto mais eu aceito e não resisto aos meus processos, mais eu consigo vibrar nessas escalas mais altas, né? E às vezes esse movimento de sair, de olhar de fora o que aconteceu, se colocar na história do outro. Então, assim, eu condeno porque eu não estou vivendo a vida que ele viveu. Se eu vivesse, provavelmente eu faria a mesma coisa ou pior. Então, a gente começa a entrar num outro patamar. E aí, sim, eu consigo olhar para o meu processo, aí eu consigo trazer
uma frequência mais alta e restabelecer os meus padrões de saúde. E quais estratégias na prática que uma pessoa que deseja vibrar nessas vibrações mais altas, digamos assim, o que ela precisa incluir na sua rotina, no seu dia a dia? Então, a gente já falou aqui sobre a importância de passar por um processo terapêutico, olhar para todas essas questões, mas para ela se manter nessa vibração mais alta, que se você pudesse pontuar aqui, porque eu acredito que hoje, na nossa rotina, no nosso dia a dia, existam muitas coisas que nos puxam para baixo. Se você não estiver atenta a esse tipo de situação, quando você vê, você está lá vibrando naquela energia baixa. Então, o que você aconselha para os seus pacientes ou para o pessoal que está acompanhando o vídeo? O que eles podem fazer na prática do seu dia a dia para se manterem em uma vibração mais alta? Com toda certeza, essa escala é linda e a gente fala assim, não, agora eu estou despertando a minha consciência, eu vou vibrar de boa vontade para cima, vou viver num quadro de saúde perfeito. Mentira. Isso acontece até o filho chegar em casa e soltar os calçados no meio da casa, e você já dá aqueles gritos, já dá aquelas... Enfim, é a vida acontecendo, a gente vai oscilando, né, entre essas escalas, essas emoções, e a gente está aqui para aprender com elas, para evoluir com elas. Mas eu já vou trazer aqui o que eu peço para todos os meus assistidos quando iniciam o processo terapêutico comigo, que é algo muito simples, acessível para todo mundo. 15 minutos diários de pés descalços na grama, tomando sol na pele. O máximo de pele exposta possível. Esses 15 minutos é 15 minutos de absorção de energia solar, de absorção de energia vital, de troca com a natureza, né? Esse aterramento faz com que você solte essa energia densa que está no seu corpo e receba da terra, da natureza, né? Toda essa potência vibratória. Fora isso, é fundamental, diariamente, momento de oração. Oração dentro da sua crença. Ah, mas eu não sigo nenhuma religião. Ok, você vai se conectar com aquilo que você acredita. Com Deus, com Jesus Cristo, com o seu mentor espiritual, com o seu anjo da guarda. Com o que você acredita. 5 minutinhos antes de dormir. Agradeça o seu dia, agradeça a proteção, ou o que você acreditar que aconteceu contigo naquele dia. Mentaliza boas energias para o seu próximo dia, para aquilo que você deseja. Quando a gente entra num processo de oração, a oração do Pai Nosso, principalmente, se eu medir tua frequência agora na mesa aqui, você está numa escala, você entrou na oração do Pai Nosso, automaticamente a sua frequência vibratória eleva. Por quê? O Pai Nosso ele tem o poder de alinhar os nossos chakras, de nos conectar com essa energia do cosmos, né? Que realmente eleva a nossa frequência vibratória instantaneamente. Fora isso, orar e vigiar, né? Então, vigiar os pensamentos. Então, os pensamentos estão corriqueiramente muito negativos. Eu estou pensando coisas ruins. Automaticamente, quando eu penso coisas ruins, eu vibro numa frequência mais baixa. Então, eu preciso tomar consciência. É aquela parada para pensar um minutinho. Peraí, mas por que eu estou pensando isso? Será que isso é verdade, né? Às vezes algumas pessoas têm e principalmente pessoas com doença autoimune, tá? Já tem esse perfil de achar assim, não, eu sou uma pessoa prevenida. Eu penso em todas as possibilidades negativas, né? Então, assim, isso pode dar errado, aquilo pode dar errado. Então, tudo é negativo. Mas quando eu mudo esse jogo e começo a pensar, poxa, possibilidade, eu estou criando algo que ainda não aconteceu. Então, por que eu vou pensar no negativo e não vou pensar no positivo, né? Então, ao invés de, e se eu sair e for atropelado na rua? E se eu sair, encontrar um amigo, dar umas risadas, tomar um sorvete? São possibilidades. A gente ainda não aconteceu, a gente pode criar o que a gente quiser. Então, começar a vigiar esses pensamentos que estão corriqueiramente na nossa mente fazem com que a gente comece realmente a vibrar de uma forma mais elevada. Então, eu preciso tomar consciência disso para sair desse lugar que eu estou. E fazendo tudo isso, você ganha saúde, porque a Sônia trouxe justamente aqui. Se a gente está vibrando essa escala de energia mais alta, então isso propicia saúde para o nosso organismo. E, Sônia, sobre doenças mais específicas, doenças autoimunes, então a gente estava falando, né, sobre isso antes. O que você poderia falar a respeito da tireoidite de Hashimoto? Porque é algo bem comum, assim, bem prevalente. Eu vejo disfunções na tireoide, né? Tanto o hipotireoidismo clássico, como, no caso, a tireoidite de Hashimoto. Então, assim, a tireoide, na visão da medicina germânica, a gente fala às vezes que ela é o órgão do tempo. Então, é
sempre que você tiver um conflito de impotência em relação a não fui rápido o suficiente, não consegui, não dei conta, a gente, via de regra, descarrega essa energia na tireoide. Então, a gente começa a ter alterações funcionais na tireoide. No caso da doença autoimune, a gente tem esse quadro de infância, lá de abandono e rejeição, enfim, associado a esse sentimento. É muito comum em pessoas altamente competitivas. Então, por exemplo, eu estou inserida num ambiente de trabalho em que eu preciso fazer mais, eu preciso dar mais, eu preciso estar sempre nesse processo, às vezes concorrência por função. É comum desenvolver esse tipo de quadro, ou mesmo um adolescente, às vezes que tem um ritmo mais lento e se sente pressionado pelos pais, pela família, adolescente ou mesmo criança, às vezes, né? Então, sente essa pressão de eu preciso fazer mais, eu preciso correr atrás, eu preciso dar conta disso. Então, são características, né, que acabam propiciando o desenvolvimento desse tipo de doença. E no caso das doenças autoimunes que acometem o intestino, então a gente tem, por exemplo, a doença celíaca, que acomete, né, o intestino delgado, e a doença de Crohn é uma doença que pode acontecer em qualquer parte ali do sistema gastrointestinal, mas é bem comum a gente ver também no intestino delgado. Teria algum outro conflito associado também nesse caso? Então, para as doenças que afetam o intestino, a gente vai olhar bastante para questões não digeridas, não processadas, dificuldade em aceitar ou digerir alguma coisa, e via de regra muito conectada a comandos de autoridade, né? A visão que eu tenho do meu pai, que às vezes é transferida para um chefe, para um patrão, para alguém que tenha essa posição hierárquica, né? Então, quando eu tenho dificuldade de aceitar ou me sinto pressionado a aceitar algo que eu não concordo muito, pessoas que são muito perfeccionistas, então, assim, se não tiver muito mastigadinho, eu não digiro isso e aquilo fica ali remoendo, né? Então, quando eu tenho essa característica frente à vida, eu tenho uma tendência maior a desenvolver essa doença. E lembrando que as doenças associadas ao glúten, ela tem essa conotação da energia paterna, né? Então, qualquer doença, qualquer intolerância ao glúten, a gente vai olhar no consultório para a tua relação com o pai necessariamente. E é bem comum também as doenças autoimunes que acometem a pele. A gente tem várias nesse sentido. E a pele, quando acomete esse órgão, o que isso pode representar? A pele, ela tem um contato, ela tem uma conotação de contato-separação. Tá? Então, o que é muito comum? Por exemplo, a psoríase é uma doença muito comum, né, dessas doenças autoimunes que acometem a pele. E a psoríase, a gente vai ter necessariamente 3 conflitos associados, tá? Então, um primário, que vai ter a sensação possivelmente de abandono, que aí acomete rins. Então, quando eu tenho essa afetação de rins, eu começo a propiciar maiores inflamações no meu corpo. Então, quadros de inchaço ou de inflamação, sempre a gente vai olhar para a conotação de rim, sensação de ser abandonado, de não fazer parte, né, de não estar no seu clã ali. E aí, quando a gente fala da psoríase, a gente vai ter necessariamente 2 contatos de separação, 2 conflitos diferentes de contato de separação. Um em fase de resolução e outro em fase ativa. Então, eu vou trazer aqui um exemplo, né, de uma pessoa que eu acompanhei, que ela teve a seguinte situação. Então, quando pequena, a mãe deixou na casa dos avós por questão financeira, material, enfim, ela não tinha condições de cuidar dessa criança. Deixou lá com o avô e a avó para morar. Esse avô faleceu. Já nessa fase, quando morava com os avós, essa pessoa tinha com frequência grosseirões, alergia de pele, então a família olhava assim, ah, não, é uma pessoa com sensibilidade à pele, muitas alergias e tá tudo bem. Quando o avô faleceu, ela foi morar com a mãe. Então, ela retomou o contato, separação com a mãe. Então, um dos conflitos entrou em fase de cura, que era esse contato com a mãe. Mas existia a ausência do avô que ela ainda não havia processado. Então, nesse momento, começou a desenvolver a psoríase. Então, ai, nossa, minha alergia evoluiu para uma psoríase. Eu tinha uma alergia de pele, agora eu tenho a psoríase. E, na verdade, não. Foi esse segundo conflito que fez com que começasse a apresentar esse sintoma. A gente tem também outras doenças de pele, tem o vitiligo, por exemplo, que é bastante comum. Ele tem também essa conotação de contato e separação, mas normalmente é uma sensação de algo que eu quero arrancar da minha pele, algo que eu não quero esse contato. É uma sensação mais brusca de desejar se afastar desse contato, né? Então, às vezes, criança que apanha, criança que, ou às vezes, viu alguma coisa muito suja, começa aquele vitiligo na região dos olhos, né? Então, são associações possíveis
né? Claro que, assim, todas essas associações que a gente está trazendo são possibilidades. Por quê? Porque é percepção. Então, esse conflito foi isso que aconteceu? Às vezes não, às vezes foi outra coisa, mas a criança percebeu, a pessoa percebeu daquela forma, né? Então, são só exemplos aí para dar uma pista para as pessoas que estão nos ouvindo. Sobre essa questão do conflito de separação, o que eu fiquei pensando, não sei se estou certa, né? Mas hoje, com essa questão da mulher mais no mercado de trabalho e tudo mais, então o bebezinho ele já vai muito cedo para a creche, para a escolinha e tudo mais. Isso, de certa forma, pode gerar conflitos nesse sentido, porque para a criança, eu imagino que ela não entenda essa situação. Ela pode ter esse sentimento de abandono. No mundo ideal, as mães ficariam com os bebês até os 2 anos de vida. Por quê? Porque é uma fase em que a criança ela não existe sozinha, ela existe nessa conexão com a mãe. Então, ainda que ela esteja muito bem cuidada, sim, ela pode ter essa percepção de afastamento da mãe e sentir como minha mãe me abandonou, minha mãe não quer ficar perto de mim, porque ela não consegue processar racionalmente o que está acontecendo, essa necessidade da mãe de trabalhar, né? Então, sim, a gente pode ter sintomas e até a gente percebe hoje um aumento muito grande dos quadros de alergia, né? Claro que tem outras conotações também de alimentação, que hoje em dia, né, a gente tem muito mais agrotóxicos, químicos e etc. Mas sim, essa percepção de contato, de a perda de contato, ela influencia com toda certeza nesse processo. A gente percebe que as doenças autoimunes predominantemente são mulheres que desenvolvem, né? Não sei se você percebe isso no consultório, mas é o que eu tenho percebido. E aí, por quê? Aí você fala assim, mas esse tipo de abandono, homem e mulher, todo mundo teve, sim. Só que a mulher, ela tem mais essa característica de cuidar mais do outro do que de si mesma, e essa pressão social por fazer mais, por querer mais. Então, assim, hoje eu preciso não só ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, eu preciso ser boa mãe, boa dona de casa, boa esposa, ter um corpo malhado, cuidado, eu preciso ser boa profissional também e muito boa para disputar a vaga com homens e com pessoas que estão ali. Então, são ambientes muito mais competitivos. Isso traz uma pressão muito grande por fazer mais, por fazer aquilo que eu não quero fazer. Então, quando eu estou desconectada da minha alma, daquilo que meu coração pede para eu fazer, né, daquilo que meu chakra cardíaco vibra por fazer, eu necessariamente já vou me distanciando dessas frequências mais elevadas, né? Então, aí a gente entra nesses processos que favorecem o adoecimento. Então, por isso que a gente percebe mais em mulheres esse tipo de quadro, porque vai acumulando uma série de funções e de autocobrança, e de pressão e de culpa, né? A gente fala, nasce uma mãe, nasce a culpa, porque qualquer coisa que aconteça com meu filho é culpa minha. Precisei deixar na creche, agora ele tá com alergia, a culpa é minha. E aí a gente, se não se trabalhar emocionalmente, a gente vai sim favorecendo esse tipo de doença. E Sônia, tivemos o Covid, e aí depois do Covid, a gente viu um aumento de desequilíbrios em relação tanto a doenças autoimunes, muito cansaço, muita fadiga, pessoas com problemas gastrointestinais. Na sua visão, assim, o que o Covid representou, enfim, o que ele pode ter implicado, que muitas pessoas agora estão se sentindo mais adoentadas depois da infecção? Então, vamos lá, a gente tem uma questão que é a vacina, né, que tem se falado bastante a respeito de possíveis efeitos colaterais, e assim, eu percebo bastante isso em várias pessoas, mas não é só sobre isso. Tem também uma visão frente à vida. Então, assim, quando a gente vem para a Terra, né, vou nascer na Terra, eu tenho uma missão de vida, eu tenho algumas coisas que eu preciso aprender nessa jornada. Então, se eu não aprendi tudo que eu desejei, tudo que eu me planejei de aprender, de caminhar, de evoluir nesse período na Terra aqui, eu vou ficar em uma condição mais difícil. Então, nossa alma, nosso plano inconsciente sabe disso. Quando a gente se vê numa situação em que várias pessoas estão morrendo, estão desencarnando, e que muitas pessoas passaram perto disso, então às vezes eu tive a doença, meus familiares tiveram a doença, ainda que não de forma consciente, a gente entra nesse autoquestionamento, né, de será que eu estou no caminho que eu me dispus? Será que eu estou conseguindo aprender tudo que eu preciso aprender? Será que eu estou... E esse questionamento, quando eu estou muito distante disso e com muita mágoa, e eu começo a nível inconsciente, as minhas criaturas, né,
mentais ali do inconsciente começam a brigar entre si, tipo, você precisa aprender a amar fulano, mas olha o que o fulano fez com você. Você precisa não sei o quê, mas olha aquilo. E a gente entra nesse processo que desgasta energeticamente. Então, eu preciso trabalhar essas criaturas inconscientes, acolher, dar lugar para essas dores, para que eu consiga focar no meu processo evolutivo. Então, assim, ainda estou aqui na Terra, ainda tem tempo a viver e eu preciso projetar esse aprendizado para frente e não ficar remoendo as coisas que aconteceram no passado, né? Então, quadro de depressão é muito sobre isso. Eu fico remoendo essas dores, eu não consigo aceitar o que fizeram, o que aconteceu, fico presa nesse passado. E, efetivamente, uma parte da minha mente, do meu mental superior, está preso naquele passado. Remoendo, revivendo, aquilo é como se fosse real ainda. E aí eu não consigo caminhar em direção à vida, eu não consigo fluir para a vida. Né? Então, missão de vida, e aí muitas pessoas me perguntam, eu trabalho bastante com isso, né? Propósito, missão. É muito sobre eu estou evoluindo, eu estou aprendendo e vou contribuir para a humanidade, contribuir para o todo. Como? Com o quê? Com aquelas ferramentas que eu tenho em mãos. Então, se eu sou uma nutricionista, eu vou trazer consciência para as pessoas sobre alimentação, sobre saúde, sobre aquilo que eu domino. Se eu sou uma terapeuta, se eu trabalho com energia, se eu trabalho com espiritualidade, eu vou falar de espiritualidade para as pessoas, eu vou levar isso para mais pessoas. Então, eu estou materializando minha missão de vida. Estou vivendo em amor, estou em sintonia com todas as pessoas que eu entro em contato, né, procurando liberar o que é delas, né? Me causou dor, mas 50% é delas, 50% é meu, tomo a minha parte, eu aprendo com aquilo e eu sigo evoluindo. Quanto mais eu consigo me alinhar nesse processo, mais leve se torna. Então, menos cansaço físico, menos adoecimento. Né? Então, quando a gente tem esse quadro de excessivo cansaço, tem algo que minha alma está falando comigo que eu não estou conseguindo ouvir. Tem algo que aqui dentro eu sinto que eu não estou no caminho, eu não estou achando outro caminho. Então, precisa de ajuda. E como que funciona o processo terapêutico contigo, assim? Esse processo é longo para passar por todas essas etapas? Eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona isso na prática. Então, assim, na primeira sessão, eu faço uma sessão de 2 horas, a primeira vez que você vier no meu consultório. E aí, nessa consulta, você vai me contar um pouco da sua história de vida, e eu vou checar na mesa também, eu vou até mostrar a mesinha aqui para vocês, tá? Então, essa mesa, ela tem muitos códigos para que eu consiga decifrar o que está vibrando no seu campo de energia e ter as respostas que eu preciso. A partir dessas respostas, a gente vai conversar um pouquinho sobre quem você é na Terra, se você está alinhado ou não está alinhado àquilo que você precisa olhar, que você precisa evoluir, né? Onde estão as suas feridas, né? A gente vai olhar para tudo isso na primeira sessão. Então, eu uso o estudo do Reich, lá das 5 feridas da infância, faço a medição de percentuais aqui para a gente saber, né, o que ainda dói, o que ainda está ferido ali que a gente precisa trabalhar. E nessa primeira sessão, eu vou fazer uma programação do tratamento. Então, na programação do tratamento, a gente já sabe quantas sessões você vai precisar. Normalmente, um processo terapêutico varia ali de 10 a 15 sessões, são sessões semanais. A gente vai passar esse período aí de 10 a 15 sessões toda semana aqui no meu consultório. Nesse processo, a gente vai transitando entre todos os corpos. A gente começa com uma limpeza do campo espiritual, que são esses fractais de dor que eu trouxe, né? Então, a gente fala espiritual, as pessoas pensam assim, nossa, ela vai incorporar alguém ali, vai vir um... Não, não é nada disso, tá? A gente fala em espiritualidade, imagine um pensamento com forma é um ser espiritual, né? Uma energia que tem vida própria de alguma forma, porque ela tem uma dor e ela está tentando te proteger de algo. Então, a gente trabalha na primeira parte do tratamento com esses fractais de memória. Depois, na sequência, a gente vai olhar para suas emoções cotidianas e passadas. Vamos passar por uma limpeza do seu corpo energeticamente. Então, eu faço um processo em que a gente vai conectando com órgãos, tecidos e tudo mais, e limpando energias que estão já impregnadas nesses órgãos que podem trazer sintomas. E aí, na última parte do tratamento, a gente vai trabalhar com uma regressão de memória. Então, a gente faz uma limpeza emocional com a técnica do EFT e depois uma regressão verbal, onde a gente vai, se necessário, acessar, né, memórias de infância, memórias de outras vidas, enfim, o que precisar ali para aquela questão que você trouxe.
Então, você vem para o bloco de tratamento direcionado a um tema. Então, assim, não, é a minha vida financeira que não está fluindo, então eu preciso olhar para a vida financeira. Não, eu estou doente, eu preciso tratar esse sintoma, a gente vai olhar para aquele sintoma. Então, você me diz qual é a sua prioridade, a gente vai tratar aquilo. Mas é comum, quando a gente trata uma questão, todas as outras áreas da vida vão encaixando. Por quê? Porque a gente eleva a frequência vibratória, começa a criar uma realidade melhor, e aí as coisas vão fluindo de uma forma mais leve. E esse tipo de tratamento, ele pode ser feito online também? Sim, ele pode ser feito online tranquilamente. Eu atendo muita gente de fora. Atualmente eu estou com pacientes dos Estados Unidos, Canadá, tenho pacientes de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais. Então, assim, eu atendo bastante gente de fora. Hoje eu atendo mais gente de fora de Cascavel do que presencial. Mas eu tenho meu espaço terapêutico também, adoro atender presencialmente. Então, quem tem essa disponibilidade de vir presencial, estou também disponível para esse atendimento, né? E aí, fora o bloco de tratamento, digamos assim, não, Sônia, hoje eu não posso investir no tratamento completo. Ok, nós vamos fazer uma sessão isolada. Então, eu vou trazer uma sessão, nessa sessão eu vou trazer uma parte desse diagnóstico, que não vai ser total, porque a gente não vai direcionar o tratamento, e vou trazer uma técnica de cura para você. Então, essa técnica a gente já vai aplicar no consultório para trazer já algum resultado. Eu vou dar algumas dicas para você implementar em casa também, para continuar esse processo sozinho até que você possa investir no tratamento completo. E é algo que não dá para adiar, né? A gente precisa olhar para isso o quanto antes, porque as questões vão se sobrepondo e vão se acumulando e vai virando aquele emaranhado. E por mais que não tenha, igual você colocou, a possibilidade de talvez fazer um plano completo, eu olho assim um pouco para a minha história, para os processos que eu passei. Eu acho que eu comecei nesse despertar de consciência há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, quanta coisa mudou. Mas eu nunca fiz um processo intenso assim. Sempre, né, aprendi uma coisa, fui aplicando, aí fiz um outro processo terapêutico e aquilo gerou um resultado e foi. E hoje, quando você olha para trás, você fala, nossa, o quanto evoluir, né, em termos de consciência, de saúde, enfim. Então, são coisas que só de você estar aqui assistindo esse vídeo, criando essa consciência, entendendo esse processo, eu acho que as coisas já começam a mudar, né? Toda certeza. Hoje a gente vive um tempo em que tem muito conteúdo gratuito na internet. Então, para quem quer realmente e tem esse tempo, né, de ir pesquisando, de assistindo lives, assistindo vídeos, tem muito conteúdo para você buscar esse equilíbrio, mas demanda essa disposição. E o ponto que pega às vezes é que tem questões inconscientes que é difícil de acessar sozinho, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a atender, essa metodologia humanoterapeuta, que é a principal que eu uso como pano de fundo, a proposta era, seja terapeuta da sua própria vida. E eu achei fantástico, porque na época eu tinha muita resistência a fazer terapia com outra pessoa. E aí, quando você começa o processo e você se dispõe a fazer com outra pessoa, você vê como você vai na superfície. Você vai no limite da sua dor. Então, aquilo que é mais profundo, que está lá no inconsciente, gravado, esquecido, apagado, para eu não ficar olhando para aquilo, eu não acesso. Mas aquilo, enquanto eu não tomo consciência, o meu inconsciente me governa, né? Aquilo continua controlando as suas ações, fazendo você tomar decisões e que às vezes não são favoráveis para a sua vida. Então, assim, estar num consultório, num ambiente seguro, se sentir suportado pelo terapeuta, te propicia uma entrega maior. E aí eu consigo acessar essas coisas que estão lá dentro e que eu não consigo olhar sozinha. Sim, não, com toda certeza, o terapeuta é essencial nesse processo, porque, igual você falou, a gente vai até o nosso limite, é difícil a gente acessar questões que muitas vezes vão causar ali um certo desconforto. E se você está ali com o terapeuta, né, você se entrega muito mais. Nossa, perfeito. Sônia, teria mais algo assim que você queria pontuar, talvez que a gente não abordou aqui, ou você acredita que a gente falou tudo? Tentar nunca se conformar com um quadro de doença, porque a medicina falou que é incurável. Então, eu nunca mais vou deixar de ter esse sintoma, eu vou ter que conviver com isso. E acho que só quem está passando por uma doença autoimune que sabe o preço que é estar nessa doença
conviver com essa dor, né? Porque são processos inflamatórios, processos difíceis, doloridos e que demandam muita medicação. Então, medicação para processo autoimune normalmente causa deformação do corpo, né? Tem toda a questão de bastante inchaço, de imunidade alterada, porque ele vai tentar controlar ali o sistema imunológico. Então, é algo que realmente causa uma dor muito grande. Então, se essa dor é tão grande, eu preciso tentar olhar, ressignificar, para realmente conseguir sair desse lugar, conseguir ter uma qualidade de vida melhor, conseguir viver de uma forma mais tranquila, leve, alinhada à matriz divina, né? Realmente, assim, Deus jamais faria qualquer processo para nos prejudicar ou nos trazer dor. Então, essas dores são criações minhas, da minha mente, dos meus processos, de algo que eu não estou conseguindo lidar. Enquanto eu não encontro motivação para buscar essa razão, para entender o que está por trás, para me conectar a uma fonte maior, para realmente sair desse lugar, às vezes eu passo um processo de muita dificuldade, né? Então, a gente está aí para isso, né, Thalita? Nossa missão de trabalhar com cura vai muito além do sintoma apenas, né? Mas é ajudar as pessoas a olharem para esses processos que podem ser, sim, mais leves, podem ser, sim, mais amorosos, e a gente caminhar aí todo mundo junto nesse processo evolutivo. Nossa, perfeito. Adorei, amei. Acho que foi muito pertinente tudo que você colocou. Tenho certeza que essa live vai tocar o coração de muitas pessoas que estão passando por esse processo e deixar essa nossa mensagem para que você busque olhar para tudo isso, porque como a Sônia falou, muitas vezes a medicina fala justamente isso, Sônia, que é uma doença incurável, que não tem o que ser feito, e tem sim muitas coisas a serem feitas, né, em todos esses âmbitos aí, no âmbito espiritual, emocional, nessa parte nutricional. Então, vale a pena vocês buscarem por isso, tá bom? Sônia, muito obrigada mesmo pela sua participação. Gostei bastante e em breve eu espero estar aí dentro do seu consultório. É isso aí. Agradeço o convite, Thalita. É sempre um prazer compartilhar conhecimentos e saber que outras pessoas que talvez ainda não conheçam, né, essa forma de ver a doença, e não tenham esse fio de esperança ainda de que é possível sair desse lugar, é possível se curar, é possível virar essa chave, né, que consigam chegar aí nessa live e realmente aproveitar um pouco desse conteúdo. Gratidão. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com outras pessoas que vêm enfrentando esse tipo de problema, para que outras pessoas tenham acesso também a esse tipo de informação. Deixa também o seu comentário, qual foi o principal insight que você teve ao assistir esse vídeo. Compartilha aqui com a gente que eu vou ler e responder vocês também, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo grande, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.